O princípio da proporcionalidade na administração pública. O princípio da proporcionalidade é um conceito fundamental na administração pública que estabelece a necessidade de uma relação equilibrada entre os meios utilizados e os fins desejados pela atuação do Estado. Em essência, esse princípio visa coibir excessos na aplicação das normas e decisões administrativas, garantindo que a reação do poder público seja adequada, necessária e razoável em face das situações concretas. Sua origem remonta ao direito público alemão, mas sua aplicação se expandiu globalmente, influenciando diversas áreas do direito, especialmente no âmbito do direito administrativo. De acordo com a definição consagrada na legislação brasileira, a proporcionalidade se refere à proibição de imposição de obrigações, restrições ou sanções em medida superior ao que é estritamente necessário para atender ao interesse público. Essa noção é crucial em um contexto em que a administração pública pode, em determinadas situações, restringir direitos e liberdades individuais. Portanto, a proporcionalidade atua como um balizador, assegurando que a reação do Estado não ultrapasse o limite do aceitável. Um exemplo prático da aplicação do princípio da proporcionalidade pode ser observado no uso do poder de polícia, que é a capacidade do Estado de limitar direitos individuais em nome do bem-estar coletivo. Se uma prefeitura decide fechar todos os estabelecimentos comerciais de um setor específico devido a irregularidades, tal medida deve ser analisada sob a ótica da proporcionalidade. Se o fechamento total das lojas não se justifica, pois poderia ter sido adotada uma sanção mais leve, como multas ou advertências, a decisão pode ser considerada desproporcional. Além disso, a proporcionalidade é frequentemente discutida em termos de duas formas de violação: pela intensidade e pela extensão da medida adotada. A violação pela intensidade ocorre quando a resposta administrativa é exagerada em relação à gravidade do ato a ser punido. Por exemplo, uma ordem de demolição de uma estrutura por causa de uma simples pintura descascada na fachada demonstra uma reação desproporcional à situação, considerando que a sanção aplicada não se coaduna com a infração cometida. Por outro lado, a violação pela extensão se refere à aplicação de uma medida que, embora adequada em termos de intensidade, é excessiva em sua abrangência. Um exemplo seria uma ordem de fechamento de todas as casas de jogos em uma cidade devido à existência de algumas próximas a escolas infantis. Nesse caso, a medida pode ser válida em termos de conteúdo, mas desproporcional ao abranger todo o município, afetando estabelecimentos que não representavam risco. O Supremo Tribunal Federal, STF, tem utilizado o princípio da proporcionalidade em diversos julgamentos, especialmente ao analisar a constitucionalidade de leis que impõem restrições a direitos fundamentais. A Corte reconhece que a criação de normas que respeitem a proporcionalidade é um imperativo do devido processo legal. Assim, a análise da proporcionalidade se torna uma ferramenta crucial para a proteção dos direitos dos cidadãos, evitando abusos por parte do Estado. A aplicação do princípio da proporcionalidade não se limita à atuação do administrador público, mas também se estende ao legislador. Quando este cria normas, deve observar a proporcionalidade na definição das penas e sanções, evitando que estas sejam desmedidas em relação à gravidade dos comportamentos que visam coibir. Portanto, a proporcionalidade não é apenas um critério de avaliação de ações administrativas, mas também um princípio orientador para a elaboração de normas jurídicas. A jurisprudência do STF introduziu a teoria dos 3 testes, que devem ser observados para aferir a proporcionalidade das restrições impostas aos direitos fundamentais. Esses testes incluem o princípio da adequação, que avalia se o meio utilizado é apto a alcançar o fim desejado; o princípio da necessidade, que exige a inexistência de outra alternativa menos gravosa; e o princípio da proporcionalidade stricto sensu, que pondera a intensidade da medida em relação aos fundamentos jurídicos que a justificam. A proliferação do princípio da proporcionalidade é evidente em várias áreas do direito, abrangendo não apenas o direito administrativo, mas também o direito penal, civil e tributário. Essa ampliação do princípio reflete sua relevância para a proteção dos direitos fundamentais e para a limitação da atuação do Estado, sempre buscando um equilíbrio entre a eficiência administrativa e a proteção dos cidadãos. Além disso, a proporcionalidade também se relaciona com o conceito de proibição de excesso, que protege os cidadãos contra abusos estatais ao restringir garantias fundamentais. Essa proibição estabelece um limite claro para as ações do Estado,
garantindo que as medidas adotadas sejam sempre justificadas e adequadas ao contexto em que são aplicadas. Outro aspecto relevante do princípio da proporcionalidade é a proibição de proteção insuficiente, que impõe ao Estado a responsabilidade de garantir a efetividade das normas e políticas públicas, especialmente no que se refere à segurança e ao bem-estar da população. O Estado não pode se eximir de suas obrigações, criando normas que, embora existentes, não ofereçam a devida proteção aos direitos dos cidadãos. O respeito à proporcionalidade também implica um dever de transparência e prestação de contas por parte da administração pública. A sociedade deve ser informada sobre as razões que justificam as medidas adotadas e sobre sua adequação aos princípios constitucionais. Isso promove uma maior confiança na atuação do Estado e assegura que os cidadãos tenham o direito de questionar e contestar decisões que considerem desproporcionais. Portanto, o princípio da proporcionalidade é uma ferramenta fundamental para a promoção da justiça e da equidade na administração pública. Ele não apenas limita a atuação do Estado, mas também protege os direitos dos cidadãos, assegurando que as respostas administrativas sejam sempre adequadas, necessárias e razoáveis. Essa busca por equilíbrio é essencial para o fortalecimento da democracia e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Em suma, a proporcionalidade é um princípio que se entrelaça com outros valores fundamentais, como a razoabilidade e a legalidade, formando a base para uma atuação pública ética e responsável. Através da aplicação rigorosa desse princípio, é possível garantir que a administração pública atue em respeito aos direitos fundamentais, promovendo o bem-estar coletivo sem desrespeitar a dignidade do indivíduo. A sua observância é, portanto, indispensável para a construção de um Estado democrático de direito, em que as liberdades e garantias individuais são devidamente respeitadas e protegidas. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!